CBN segue aqui as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Neste ano tem 11 concorrentes, 11 pessoas estão concorrendo ao cargo de prefeito. E a gente te ajuda nessa missão de escolher, recebendo aqui no nosso estúdio, para uma conversa de meia hora, as pessoas que querem governar essa cidade. Por que elas querem esse cargo? É para isso que elas estão aqui, trazendo suas ideias, discutindo um pouquinho também a sua história de vida. E você pode participar conosco, mandando sua pergunta aqui, fabiola.cidral@cbn.com.br, fabiola.cidral@cbn.com.br, ou pelo WhatsApp. O Thiago Barbosa vai recebendo ali várias. Agrupando aqui as perguntas, Fabiola. Muitas perguntas. E por ordem, justamente num sorteio, a gente fez essas entrevistas através de um sorteio, e hoje o candidato é Levi Fidelix, do PRTB. Ele é mineiro de Mutum, tem 64 anos, jornalista, fundador e presidente do seu partido, PRTB. Nas pesquisas de intenção de voto para a eleição deste ano, aparece em 7º lugar, com 2% das intenções de voto. Ele está aqui ao meu lado. Olá, candidato, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, rádio ouvintes. Estamos aí à disposição. Com certeza absoluta, essa campanha é mais uma. Mas queria ressaltar que as campanhas têm sido disputadas com um jogo muito desleal, né? Muitas vezes o tempo de televisão e, acima de tudo, né, as empresas que financiavam esses grandes candidatos de grandes partidos, e nós sempre com um tempo exíguo de exposição. Além do mais, o financiamento público está aí, Lava Jato, Petrolão, demonstrando que o jogo duro das campanhas era julgado também de maneira desleal contra aqueles que seguem a lei como eu. O senhor é contra o financiamento? Totalmente contra. Você está notando agora que os candidatos estão com muito menos financiamento e não estão gastando aqueles valores que gastavam quando eram financiados pelas grandes empreiteiras, de sorte que agora, entre nós, só temos a questão da exposição na mídia. E isso não permite que tenhamos, naturalmente, com essa pouca exposição, a visibilidade que teríamos que ter, né? Com a igualdade de isonomia. Aqui, pelo menos aqui nós temos, né? Igualdade, 30 minutos. 30 minutos é uma concessão pública, naturalmente, que é obrigação, mas muito bem colocado, né? Bom, candidato, a gente recebeu aqui, eu desde o início da semana, recebendo aqui muitas perguntas dos nossos ouvintes, e o que mais apareceu por aqui foi a grande repercussão que teve uma declaração sua nas últimas eleições, a presidência da República, né? Teve até repercussão internacional. Foi quando o senhor falou sobre a questão homossexual com a candidata Luciana Genro na TV. Na época o senhor chegou a dizer que dois iguais não fazem filhos, que não fazia a menor questão, inclusive, de receber os votos de homossexuais, e ainda que sente nojo quando vai na Avenida Paulista. Não, isso não existe. Ninguém falou nojo, não, isso não existe. Você está colocando na minha boca que eu não falei. Sobre isso aí eu quero te adiantar o seguinte. Deixa eu fazer a pergunta só, candidato. Mas a pergunta já está exposta. Nós não estamos tratando aqui de programa de governo. Você está me tratando um passado, e um passado onde, à época, eu apenas coloquei defendendo a família e defendendo o povo brasileiro. Eu coloquei meu ponto de vista pessoal. Agora, o contribuinte é o contribuinte que vai dizer se quer ou não quer um prefeito que vai gerenciar as verbas da prefeitura. Não tem nada a ver meu ponto de vista pessoal do qual eu quero honestamente tangenciar. Mas, candidato, isso tem muito a ver com as políticas que são adotadas, políticas públicas que são adotadas na cidade. E a pergunta que eu faço ao senhor é se o senhor se arrepende dessas declarações que o senhor deu. Arrepender de quê? Eu apenas falei um ponto de vista meu, e as pessoas têm direito a ter o seu. E agora, eu, como prefeito de São Paulo, daria a todos a igualdade de isonomia no tratamento, mesmo porque estamos tratando de contribuinte. Agora, vamos tratar de programa de governo, neste governo agora que estamos disputando, que é a Prefeitura de Presidente da República. Do ponto de vista pessoal, que continua o mesmo, e as pessoas têm o seu direito em ter o seu ponto de vista, né? Em relação à parada gay que existe aqui em São Paulo, numa eventual gestão sua, ela continuaria a existir ou não? Todo e qualquer tipo de manifestação tem que ter a interlocução do poder público colaborando ou não. Agora, se está dentro da lei, qualquer tipo, não é só de parada gay, qualquer manifestação. Não é uma manifestação, na verdade é um evento que faz parte do calendário da cidade, né? Que a prefeitura coloca como um dos grandes eventos. Se faz parte de uma tradição, por que tirá-la, na verdade? Agora, cada um pensa como quer, e eu tenho o direito de pensar como eu penso, né?
Bom, falando aqui, o senhor até trouxe seu plano de governo aqui, ele também está disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral. Em meio a todas essas declarações, essas polêmicas dos aplicativos de transporte individual, o senhor fala sobre incentivar o táxi, né, no seu plano de governo. O senhor fala de ampliar a frota de táxi, fala de dar um tanque de gasolina para o taxista por uma vez por mês. E, além disso, também criar um táxi turístico, que ele vai custar 30% mais que o táxi comum. Isso não é um pouco ir na contramão do que os outros candidatos estão fazendo e até mesmo do que já está acontecendo na cidade? Quer dizer, aumentar a tarifa de táxi em São Paulo? Não aumentará nada, Fabíola. O que acontece é que nós estamos hoje vivendo a era do Uber. E eu já prognosticando isso no passado, eu imaginava e sempre tive essa ideia de que as pessoas pudessem optar, não é, por ter um táxi que tenha emergência e urgência mais em conta ou um táxi com mais conforto, onde teria também com um carro de melhor qualidade, maior, mais espaçoso, com ar-condicionado, com o taxista em tese poderia falar uma língua pelo menos, né? E contribuindo, colaborando com isso até com o turismo, então você teria um táxi diferenciado. Aliás, o Haddad veio adotar essa minha ideia agora com o táxi preto. Que já acabou com ele, né? Que já acabou com ele. Então, a ideia aí, naturalmente, à época, 2012, era exatamente termos esse diferencial para dar uma opção maior para o povo, e surgiu agora o Uber, do qual agora o que é que eu quero e pretendo? Que os táxis sejam indenizados, né? Porque estão perdendo muito dinheiro com isso, com a competitividade, com a competição. Os táxis poderiam muito bem ser indenizados, né, de 80 a 120 mil reais, que é o valor exatamente que vale uma concessão pública, e com isso eles teriam mais competitividade na medida que a prefeitura pode também abrir um telemarketing, um setor para que as pessoas possam pesquisar as tarifas dos táxis, que isso ficaria livre, e então os táxis normais de hoje ficariam como se fosse um Uber, porque eles teriam indenização e estariam concorrendo com o Uber. O senhor vai pagar de 80 a 120 mil reais para mais de 30 mil taxistas? 30 mil taxistas. Indenização, porque hoje... Como é que vai ser pago isso? Com o dinheiro que nós temos. A prefeitura tem muito dinheiro. O que ela gasta é mal. A prefeitura arrecada 43 bilhões de reais anuais e gasta mal. Só com juro bancário, mais de 6 bilhões. Então eu teria que fazer o quê? Já que você tocou nisso, como é que eu vou arrumar esse dinheiro? Gerenciando bem o orçamento da prefeitura, que é muito mal feito, muito mal realizado. Hoje nós pagamos tarifa, aliás, taxas de 14,25 ao ano, né? E taxa Selic, mais a inflação, ou seja, 24% ao ano. Eu buscaria recursos no exterior, faria um hedge, que é um seguro de crédito contra a variação do dólar, e pegaria dinheiro no exterior a 1%, com certeza absoluta. Qualquer pessoa que sabe, conhece de finanças, sabe que eu estou muito certo nesse aspecto. Eu iria modificar o perfil da dívida de São Paulo, sobraria um recurso, porque não se pode pagar dívidas como essa que São Paulo tem, inclusive adquirido no tempo da Marta, que renegociou a dívida muito mal, e colocou esse patamar, que a dívida era 22 bilhões, e foi esse patamar espetacular com a Haddad. Que já foi renegociado, inclusive, né? Mal renegociado. Agora, candidato, o senhor acha que é uma prioridade, diante de tantas necessidades em São Paulo, uma prioridade indenizar os taxistas? Taxista 100 mil reais para cada taxista? Não, porque é a concessão, ele pagou, e o Uber pagou o quê? Não pagou nada. Como é que ele pode concorrer? Então, eu sou a favor que os táxis sejam indenizados e tenham a sua habilitação no mesmo nível do Uber. Hoje o Uber está livre. Ele entra com a sua carta apenas e acabou. Ora, isso é uma competição contra alguém que adquiriu seus direitos, inclusive direitos hereditários. Muita gente tem direito hereditário. É correto que o táxi, então, tenha possibilidade de ser indenizado, ficar no mesmo patamar do Uber. Temos perguntas também dos nossos comentaristas aqui. O Kennedy Lencar já conosco. Bom dia, Kennedy. Bom dia, Fabíola. Bom dia, ouvintes. Bom dia, candidato. Bom dia, Kennedy. Candidato, a sigla PRTB significa Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. O senhor é candidato a prefeito de São Paulo pela 4ª vez, disputou a presidência da República 2 vezes e concorreu ao governo de São Paulo 1 vez. Teve sempre baixas votações e nunca se elegeu. Para um partido que se diz renovador, não falta justamente renovação ao PRTB, como lançar outros candidatos a cargos majoritários? Kennedy, muito bom dia. Bom, o PRTB lança candidatos no país inteiro. Inclusive, estamos lançando agora candidatos em outros estados, como Belém do Pará, na capital, Salvador e outras capitais. E o PRTB é um partido, Kennedy, que surgiu da vontade de colocar novos patamares, novos conceitos à política nacional e que o vem fazendo há 22 anos.
como fundador e líder, é natural que todas as pessoas, como foi o Ulisses Guimarães, Quércia e tantos outros fundadores, se coloquem à disposição e disputem, sejam, acima de tudo, referências dentro da legenda, a legenda que, inclusive, tem dado sua contribuição à nação, na medida que coloca ideias e conceitos como transporte público, essa antecipação de mobilidade urbana, foi o que fiz. O anel viário aqui em São Paulo foi nós temos a ideia lá atrás, há 20 anos atrás, só mudaram o nome para Rodonel. A todo momento eu dou ideias para se criarem novos conceitos, por exemplo, sobre essa questão de prevenção, não é? As calamidades públicas, tipo criar-se o Ministério das Calamidades Públicas no Brasil, não se criou, mas se fez o Pacto da Calamidade. Então sempre nós estamos inovando, sim, com ideias e conselhos. Não sei se você sabe, fui eu que também fiz lá atrás um programa de televisão chamado TV Informática, isso é inovação, como jornalista que sou. Então, Clêndio, disputar é uma questão que temos que insistir até realmente as ideias serem implementadas, porque ao serem implementadas, como agora o Aerotrem que está sendo implantado aqui em São Paulo com o nome de monotrilho, eu me sinto vencedor. Muitas vezes nas urnas pelo jogo desleal, que inclusive os grandes partidos possuem e têm, na medida que são financiados por Lava Jato, grandes empreiteiros, esse escândalo nacional. E o PRTB não está envolvido em nada disso aí. Bom, temos perguntas também dos nossos ouvintes, que chega através do nosso WhatsApp, 99911-9981, Thiago Barbosa. Pois é, candidato, o senhor já tocou no tema do Aerotrem, que é disparado aqui, os ouvintes mais perguntam e fazem referência aqui. Mas tem um outro tema também que me chamou a atenção, que dois ouvintes escreveram, um deles a Camila, que é moradora do Butantã, que pergunta qual vai ser a sua política para solucionar a questão dos moradores de rua da cidade de São Paulo. A assistência social é fundamental. Eu vejo as ruas cheias, mas cheias de gente, né? As praças, né? Com barraquinhas, os viadutos, né? Todos com pessoas desabrigadas. Claro que nós temos uma crise maior que o desemprego. Agora, cabe ao prefeito, com o que tem de obrigação, zelar por isto, ou seja, essas pessoas, trazê-las novamente em novos abrigos, mais abrigos, reeducá-las, né? Recolocá-las no mercado de trabalho. Isso é fundamental, isso é humano, mas acima de tudo temos que ter capacidade. Cabe ao Estado reorientar essas pessoas e dar a elas novas oportunidades. Para isso nós vamos implementar políticas públicas nesse sentido. E quais são essas políticas? Essas políticas, já disse, nós vamos fazer novos abrigos, nós vamos acolhê-las, financiar naturalmente essas pessoas, por exemplo, dando às empresas possibilidade de reempregando essas pessoas um desconto nos seus IPTUs, por exemplo, é uma ideia, já me disseram que isso é muito bom, inclusive favorecendo-as. Isso é fundamental. São Paulo é uma cidade que não pode ter indústrias, por exemplo, poluentes, mas nós temos de serviço. Essas pessoas muitas vezes podem ser um boy dentro da empresa, não é? Podem muito bem serem cozinheiros, ou seja, reeducá-las e colocá-las naquilo que elas têm de melhor e a sua vocação. É verdade que o senhor pretende mudar a prefeitura de lugar? Sim, eu pretendo aqui na área da Cracolândia restabelecer, refazer aqui aquilo que é o nosso sonho. A nova cidade administrativa, com o Paço Municipal, prédios com novas secretarias que estarão relocadas ali, porque hoje se paga... Na Cracolândia. Na Cracolândia. Hoje nós queremos fazer com que essa Cracolândia, ela saia dali em definitiva. Essas pessoas podem ser muito bem colocadas em clínicas, financiadas pela prefeitura. Isso é fundamental, essas pessoas precisam de apoio, suporte, e não é dando a elas dinheiro para ficarem pagando hotel que nós vamos resolver a questão da Cracolândia. Naquele lugar nós vamos elevar ali os novos prédios, né, com a Secretaria de Educação, da Saúde, o Paço Municipal, toda a região, nossa, da Santa Efigênia, toda aquela região. Vai comprar... Aquilo ali, exatamente, nós vamos derrubar aqueles prédios velhos, não é? Não adianta nós ficarmos ali com aquele antro, né, de perversidade, né? As drogas que a cada dia mais se amplifica essa área. Temos com isso, então, repovoar a cidade. No lugar, por exemplo, da Santa Efigênia, da rua Santa Efigênia, nós vamos colocar um shopping de informática modernizado, trazer para aquilo ali a população para comprar em shoppings com quiosques, shoppings que paguem impostos. Ou seja, é viável repovoarmos a cidade e transformarmos São Paulo, que é essa cidade cinzenta, uma cidade mais humana e que tenha mais habitabilidade no centro da cidade. Temos perguntas também do professor Marco Teixeira. Bom dia, professor. Bom dia, Fabíola. Bom dia, ouvintes. Bom dia, candidato Levi Fidelix. Bom dia, Marco.
Candidato, eu estava vendo aqui a proposta de governo e tem uma série de intervenções na cidade que, sem dúvida nenhuma, exigem recursos vultuosos, né? Por exemplo, continuar o aerotrem, que é o monotrilho, que é uma obra do governo do estado hoje, né? Na proposta do senhor, parece que o município daria continuidade a isso com recursos do próprio município. Para além disso, o senhor promete embaixo do aerotrem um conjunto de intervenções com equipamentos públicos, dobrar a Guarda Civil Metropolitana, treinar taxistas em cursos de língua também custeado pela prefeitura. Como arrumar dinheiro para tudo isso, candidato? Eu entendi um pouco a resposta que o senhor deu para a Fabíola agora há pouco, né? Mas do ponto de vista da viabilidade, ela não se viabiliza a curto prazo também, né? Marcos, veja bem, hoje o erário, né? Ele está muito mal administrado, ou seja, os recursos próprios. Hoje nós temos aí praticamente um prefeito sem vocação para conduzir uma prefeitura que tem muito dinheiro e mal aplicado. Nós sabemos muito bem que o Haddad, né, ao fazer uma ciclovia como essa que ele fez aí, aliás, várias, né, está gastando acima do que elas custam. Né? Ciclovias, às vezes, com 2, 3 milhões de reais, essa, por exemplo, que vem da CEAGESP ao centro da cidade, custa mais de 2 milhões. Isso não é para se custar isso. É jogar dinheiro fora. Pode fazer com menos custo, ainda mais que tem essa ciclovia, que daqui a pouquinho essa pintura já saiu, por isso que ele é apelidado de prefeito Souvenir. Você veja bem que ele não aplica recursos corretamente neste campo aí, nesse setor de transporte. Ele é obrigado a aplicar assim, porque não cabe apenas ao Alckmin, ao governo do estado, qualquer que seja ele, ficar aplicando em mobilidade urbana somente ele. Tem que também a prefeitura contribuir, colaborar. E ele também disse que iria colaborar logo no início do governo com 1 bilhão no tempo que o Lula estava lá. Cadê 1 bilhão que ele aplicou? Então é viável, sim, ser um bom prefeito, administrar bem. Eu não estou vendo que viaduto que ele fez. Eu não sei onde é que ele joga 40 e tantos bilhões desse recurso que nós temos. E em quê? Não está provado que ele tem eficiência neste campo. Acima de tudo, ter eficiência significa também zelar pelo bolso do contribuinte. Ora, gente, como é que ele pode pagar 6 bilhões ao ano de juros? Ele tem que renegociar essa dívida e bem. Lá fora, os recursos estão com taxas abaixo até de 1%, taxa negativa no exterior. Se você fizer uma conta que você pode muito bem tomar recurso a 1% no exterior e fazer um seguro de crédito de variação cambial, daí você tem praticamente uns 5 bilhões para aplicar a mais. E aí exatamente está o ovo de Colombo que eu quero botar em pé. Bom, e ainda falando dessas obras, o professor ficou esclarecido, o professor está na linha ainda com a gente? Fabíola, não, óbvio, pegar dinheiro no exterior não é simples, né? Tem até o problema da dívida que impede isso, tem que ter autorização do Senado, fazer esse conjunto de intervenções. Não é simples, mas é viável. Basta vontade política e força, né, Marco? Uma proposta, não é, que tem que ser discutida com a Câmara Municipal, ou seja, ao que parece, a crítica do Levi é crítica a todos os governantes, né? Então todos os governantes negociaram mal e todo mundo que tem dívida. Aliás, é um problema nacional, porque a dívida nacional hoje, você paga hoje 600 bilhões a bancos. Hoje, aliás, a crise nacional é exatamente bolso. Tanto o governador... Se paga muito dinheiro. O senhor é a favor de não pagar a dívida? Não é pagar, não é dar calote. Agora, é pagar 14,25 da taxa Selic e os bancos continuarem ganhando e cobrarem juros altivos da sociedade, onde nós não temos tanto risco assim, porque nós temos um país riquíssimo, nós temos patrimônio físico e massa de trabalhadores suficiente para termos um juro bem menor, porque nós temos trabalho, nós temos um PIB elevado, nós não somos risco para ninguém. É que os bancos explora a sociedade e os nossos governantes altamente comprometidos com os bancos que financiam suas campanhas políticas. Eles não têm coragem de baixar as taxas de juros por esse motivo. Por isso que também, quando sai o candidato, eu sempre digo isso. Baixar a taxa de juros é fundamental. Senão, não temos uma sociedade que seja viável com juros tão altos. Falando em custo, qual é o custo da sua campanha e quanto que o senhor já arrecadou? Ah, minha filha, olha, isso aí é reduzidíssimo. Eu coloquei um patamar de 500 mil reais e se já estamos aí pela metade, isso é muito pouco. Isso aqui é fundamental dizer que os nossos recursos serão somente do fundo, não tem dinheiro de ninguém. E os grandes partidos estão aí sendo financiados naturalmente por máquinas, né? Indiretamente, veja bem o caso do Dória. Tem o governo estadual, né? Fazendo propaganda indireta, ajudando, né?
contribuindo, está aí o governo municipal com Haddad também, que tem a máquina pública contribuindo, colaborando, a Marta com o governo Temer dando suporte. Além do mais, esse jogo terrível de nós não termos a isonomia e igualdade no campo da comunicação, onde os grandes meios de comunicação não dão isonomia. A Folha de São Paulo me deu uma linha até hoje. O Estadão também não. E vocês estão abrindo esse espaço aberto aqui agora por obrigação de lei. Isso é absurdo. 10h50. Nós temos perguntas também do Gilberto de Menstein daqui a pouquinho. Antes tem perguntas de ouvinte. Tem um ouvinte aqui, o Tiago Escabelo. Ele quer saber a respeito das margens dos nossos rios, né? Que o senhor tem um projeto no seu plano de governo sobre a reurbanização ali das marginais, Tietê e Pinheiros. Ele quer saber qual vai ser o custo disso e como será esse projeto. Tiago, a minha ideia é a seguinte: reurbanizar o Tietê e o Pinheiros, criando uma companhia de reurbanização autossuficiente. Ela venderia terrenos, nós tamparíamos esses rios fétidos, vale cheio de zika vírus, faríamos em cima uma plataforma de cimento e também colocaríamos entre o Parque do Tietê até Santo Amaro, 25 quilômetros por 150, 200 metros de largura pelo menos, colocaríamos tudo verdejante, como o Parque do Flamengo no Rio de Janeiro. E então os parques esportivos estariam sendo implantados como basquete, piscinas, bares a céu aberto. Ou seja, nós teríamos uma nova Ibirapuera de ponta a ponta, longitudinal. O trânsito nós colocaríamos na parte superior, não é? Com os viadutos, uma freeway, como dizia o Maluf, não é bem porque ele já tirou essa ideia também do nosso programa de governo, estaria há mais de 20 anos. Nós faríamos pistas, né? De ponta a ponta, que vem, por exemplo, lá do aeroporto de Guarulhos, com alças, pode muito bem sair nos bairros, e depois quem chega em Santa Maria pagaria pedágio. Ora, você tem então um plano que São Paulo deixa de ser feio, né? São Paulo deixa de ser essa cidade cinzenta e os jovens não iriam mais para os pancadões, para as drogas, teriam onde se divertir. São Paulo seria uma cidade humanizada. Isso aí passaria à história, porque São Paulo é uma cidade feia, não tem realmente onde os jovens se divertir, só tem Ibirapuera. E isso custaria quanto? Bom, não tem valores totais, mas à época eu havia feito um cálculo de R$1 bilhão, isso há muito tempo atrás. Nós temos que atualizá-los, nós temos que... 1 bilhão só para reurbanizar. Para reurbanizar. E a despoluição? Sim. Não, essa é a grande questão dos rios, O Estado já faz isso através da Sabesp, teria que com o Estado fazer um convênio, claro, nós temos que fazer um convênio para aprofundar a calha. O problema do rio Tietê e o Pinheiros, que é o único rio brasileiro que nasce, né, no oeste e vai para nasce no leste e vai para o oeste, e a terra gira no sentido contrário. É um rio que aqui está em São Paulo paralisado. Você tem que aprofundar a calha e dar velocidade à água. Então, um convênio com o governo do estado, que aliás já recebeu dinheiro de tudo quanto é fundo, né? Fundo na Gazone, JBIC, e nunca despoluiu esse rio como deveria realmente despoluir. Nós temos que fazer o quê? Que essa cidade se transforme na cidade com habitabilidade humana. Então imagine só quem morar aqui, por exemplo, nessa região aqui, o estudo que o senhor fez de 1 bilhão, poderia muito bem chegar, né, e descer ali até as marginais e brincar, jogar futebol, não é? Ir para a quadra de basquete, formaríamos uma nova juventude para as futuras Olimpíadas. Então, isso tudo é um plano viável, foi estudado inclusive com engenheiros, no Clube dos Engenheiros de São Paulo. É viável não colocar em prática só porque é minha ideia. Do jeito que copiaram o anel viário, só mudar não para Rodoanel, o Aerotrem mudar para o nome. Toda hora eles copiam um pedacinho, como agora eu quero transferir a CEAGES para a região do Rodoanel, vem o Haddad que quer transferir para a CEAGES, para Perus. Então sempre copiam e fazem meia sola. Copiam mal esses candidatos aí. Gilberto de Menstein tem perguntas também para o candidato Levi Fidelix. De Menstein, bom dia. Candidato, bom dia, Gilberto. Foram várias eleições que você disputou e não venceu, mas conseguiu fazer uma marca. Eu sempre aqui tento fazer uma pergunta bem transparente e ver se o candidato também dá uma resposta bem transparente. 99% de chance tem de você não ir para o segundo turno. Me pergunta o seguinte, em quem que você, a partir das suas preocupações de meio ambiente, de mobilidade, em quem que você nunca votaria como cidadão? Entre os candidatos que estão aí. Se tivesse escolher um candidato que você não votaria, qual seria esse candidato?
Ô, Gilberto, a sua pergunta é muito pertinente, né? Eu tenho acompanhado você, inclusive, no seu dia a dia, no seu cotidiano como jornalista. Você é um cara muito honesto, fazendo uma pergunta muito honesta. Eu tenho a impressão que eu, como candidato, sempre fui colocado assim, ao longo desses anos todos, de todas as maneiras, como um candidato viável. Porém, a estrutura partidária que nós possuímos, ela é pequena. E no passado, esses grandes partidos, como usavam dinheiro não contabilizado, usavam dinheiro, não é, de propina, como o caso aqui da Lava Jato está provando, dinheiro do Petrolão, ficava difícil. É a mesma coisa você ter um bodoque contra um canhão. Ou você entrar num campo de futebol com 7-0. Então é inviável. O candidato pode ser bom, suas ideias serem boas, mas depois se transforma em inviável na medida que o peso, né, das grandes máquinas lhe tornam pouco competitivo, não é? Então, ao longo dos anos, essa tentativa nossa de levarmos essas ideias e conceitos que ao longo do tempo, inclusive, estão sendo copiados por todo mundo, é nesse sentido. Então, a hora que nós tivemos os mesmos direitos, os mesmos instrumentos que os demais, a minha viabilidade será maior. Isso na primeira etapa que ele tinha respondido. Minha resposta? A resposta em si é a seguinte: hoje nós temos um candidato aí que já foi provado e testado que não é viável porque gastou durante 4 anos mais de 150 bilhões de reais e nada fez. Não deixou uma marca sequer, que é o Haddad. Hoje eu sou a antítese do Haddad. Por quê? O Haddad significa maldade, significa radares. Ele só pensa em multar. Multar. Todo mundo está cansado de chegar em casa todo dia e ter uma multa. E ter multa, e ter pontos na carteira, tá certo? Não consulta a sociedade para fazer ciclovias, passam ciclovias em frente a casas de pessoas que elas são inclusive atropeladas, ou se não prédios comerciais onde o cara parou de vender. Então é um camarada que demonstrou nenhuma vocação para tal. Eu não votaria de jeito nenhum no Haddad. Eu sou contra o Haddad. 10h56, perguntas também dos nossos ouvintes. Vai chegando aqui muita coisa. Tiago Barbosa, o que tem aí? Bom, o pessoal perguntando também, candidato, a respeito da velocidade das marginais, né? Apesar de que o senhor já colocou aí uma situação de... Mas não respondi integralmente. Tampar ali os dois rios. Como é que faria nessa situação? Não, veja bem, essas marginais, naturalmente, teriam que ter a velocidade hoje, como estão, né? Velocidade normal como era antes, são vias expressas, como tal deveriam funcionar na faixa de 90 a 70, como era antes. Essa história que o Haddad falou, que parou de morrer gente, mas gente, morria muito, era bêbado de madrugada. Agora, no horário normal, também, sempre foi congestionada, com congestionamento não tem pra morrer ninguém. Hoje você está andando a velocidade de tartaruga, de bicicleta, gente. O ouvinte Douglas Secunda que coloca essa questão também dos ambulantes, mas vai proibir a circulação dos ambulantes? Eu voltaria à velocidade normal que todo carro em vias expressas no mundo inteiro anda, 90 a 70. É o normal em qualquer cidade, eu voltaria com ela. E no restante da cidade? Não, naturalmente que nós iríamos avaliar qual o fluxo dessas vias, não é verdade? Nós, por exemplo, reduziríamos também a quantidade de caminhões nessa cidade, não permitiríamos de 8 da manhã às 20, também é projeto meu de 20 anos atrás. Fizeram agora, tudo bem, parece que eu sou dono de todas as ideias, não é. Só que eu fui antecipador dessa ideia, porque eu ando o mundo todo, conheço 43 países, trago minhas ideias e conceitos para cá e aplico-as, ou seja, tento colocá-las antes. Eles apenas copiam, então prefiro o original, porque o resto é cópia. Mas no restante da cidade, então, o senhor ia rever, mas não ia deixar no máximo de 50 km por hora? Não, também eu acho que nós podemos, que uma 23, por exemplo, volte a ter 70 km tranquilamente. Isso aí é muito pouco, 50, né? 40 às vezes em certas ruas, pode ser viável nas outros locais. Ia rever pode ser, claro. Plano. Isso tem que ser conversado, Fabíola, também com a sociedade. Por isso que esse prefeito é ditatorial. Ele não conversa com o povo, ele implementa e deixa o pau comer. Isso não pode. Bom, já que o senhor trouxe aí a sua opinião, vamos falar sobre outros assuntos. Eu peço que o senhor fale sim ou não, né? Ou só uma palavra para a gente poder rodar aqui. Demolir o Minhocão, transformar em parque ou deixar como está? Não, deixa como está. Deixa como está. Pedágio urbano, a favor ou contra? Pedágio urbano somente nas expressas, caso tenhamos. Nas expressas, o senhor é a favor. Mototáxi na cidade? Sou a favor. Mais emprego. Realização de plebiscitos, consultas populares. Sou a favor, permanentemente. Isenção de tarifas para os táxis, o senhor já falou que sim. Sim, sou a favor. Sou a favor. Aplicativos como Uber e outros. Sou a favor, a convivência. Tá. E os táxis nas faixas exclusivas de ônibus e também nos corredores? Também é a minha ideia, o Haddad copiou. Ciclofaixas? São fundamentais, mas não essenciais.
Mas o senhor vai manter ou vai acabar? Não, eu vou com elas? manter, mas eu não posso deixar que o trabalhador trabalhe. Pensa que vai trabalhar de bicicleta. Ele pode trabalhar, as pessoas podem ter lazer, mas não. Não pode né? trabalhar de bicicleta? Não é que possa. Ninguém vai trabalhar. Não vou obrigar ninguém a isso. Como tal, vamos ficar por aí, como diz. Paulista fechada ou aberta? Olha, Paulista, eu não fecharia de jeito nenhum. É contra a Paulista Sou aberta para o lazer. Sim. Um defeito e uma qualidade seu? Olha, eu acho que eu sou homem ousado, não é? Eu tento até chegar lá. Se é algum defeito, sei lá, se é exageradamente a extroversão. É defeito ser extrovertido? Não sei, muita gente acha que essa forma de dizer com muita contundência, mas de qualquer maneira, desde que as pessoas avaliem com muito... Agradeço a sua entrevista aqui na CBN. A você e a todos os radiovintes, muito obrigado a todos. Recebemos hoje aqui Levi Fidelix, do PRTB. A gente segue a rodada de entrevistas com os candidatos na segunda-feira. Vamos receber aqui Major Olimpo nesse mesmo horário. 11 horas agora. CBN, eleições 2016.